Eu sou o Mago de Recife, Pernambuco. É um dos 3 estados considerados polos históricos da capoeira. Então é Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Eu sou de Pernambuco. Comecei capoeira no início da década de 80, por volta de 82, 83. E meu primeiro mestre de capoeira especificamente, não era mestre na época, chamava-se Professor Gel. Ele é aluno do mestre Mulatinho e eu também tive muita proximidade com o mestre Mulatinho. Então eu considero ter começado capoeira com o mestre Mulatinho e com Gel. A capoeira do Recife, ela tem um momento do passado, né, onde a característica daquela capoeira dali era os brabos e valentões. Então eram figuras que provocavam distúrbios nas ruas do centro da cidade. Então a essas pessoas consideradas capoeiras era também dado o apelido de brabos e valentões. Aí você tem vários nomes e o mais famoso é o Nascimento Grande. Então nos períodos de festa, principalmente no carnaval, esses personagens estavam muito presentes e sempre ligados a distúrbios, confusões, brigas, etc. e tal. Então foi uma era da capoeira, né? Isso tinha também no Rio de Janeiro, tinha na Bahia, e no Recife tinha essa característica mais individual das figuras, né? Esses brabos e valentões. Aí, por causa de todo esse distúrbio, a capoeira foi proibida por lei logo no início da República. E no Recife, por essa característica muito agressiva, muito aguerrida, houve uma repressão muito forte e praticamente essas figuras sumiram do cenário. Então a gente tem um vácuo na história grande que a gente considera que vai da década de 20, 30 até a década de 60, 70. A gente não sabe exatamente se houve algum resquício dessa capoeira dos brabos e valentões. Então é um período assim muito obscuro na história da capoeira do Recife. E aí na década de 60, 70, a capoeira volta a povoar, né, já nessa nova forma, né, com roda, com birimbau, e com aulas e tudo mais. E o meu mestre, que é o mestre Mulatinho, é uma dessas figuras centrais nessa recomposição, reconstrução da capoeira de Recife. Então ele aprendeu capoeira, ele é pernambucano, mas morou no Rio quando foi criança, por causa que o pai, por trabalho, foi transferido para o Rio de Janeiro e começou a aprender capoeira exatamente no Grupo Senzala, em 1970, com o mestre Mosquito, que já é falecido. E depois ele também, acompanhando o pai a trabalho, morou em Brasília e treinou lá com o mestre Adilson e mestre Tabosa e visitava outros capoeiristas, mas principalmente o mestre Adilson, que também tinha muita ligação com o Grupo Senzala, praticamente fez parte também do Grupo Senzala. E depois, em 77, por um período de uns 4 meses, ele voltou para o Recife e começou um trabalho de capoeira e depois retorna mais definitivamente em 79, quando ele realmente estabelece o seu grupo, que chamava Grupo Malê, ainda existe, e inicia um trabalho que vai ter uma repercussão também, participou de campeonatos, levou pessoas para lá, fez muita coisa na capoeira de Pernambuco, deu uma outra conotação. Ele vinha de uma escola que já tinha uma história, já tinha uma organização maior enquanto grupo, e ele leva tudo isso para Recife, então se organiza melhor a questão dos batizados, do uso de uniforme, dos treinamentos, quer dizer, tudo isso, a participação do mestre Mulatinho é muito fundamental. E aí é exatamente quando eu também inicio, né, no comecinho ali da década de 80, e vou treinar com esse aluno dele, com ele. E também depois ele volta para Brasília em 85 e eu treinei com o mestre Birilo e o mestre Curiço no Grupo Chapéu de Couro, que também foi muito importante na minha trajetória de capoeira. O mestre Curiço também continua lá com o Grupo Chapéu de Couro e o mestre Birilo também continua com o Grupo Meia Lua Inteira, que está aqui inclusive na Europa, na Alemanha e na Áustria. E é isso. E a gente em 97 vai iniciar o nosso trabalho, que chama-se Centro de Capoeira São Salomão, que está completando esse ano 15 anos e que também se espalhou um pouquinho para o lado de cá,
primeiro através de Cobra, do Mestre Cobra, que foi formado agora na comemoração dos 15 anos, que está lá em Bolônia, e com o Contramestre Aranha, que está aqui em Roma, o Contramestre Matuto, que está em Pádua, e o Pisca, que é formado, que está lá em Rovereto e Trento. Então hoje é o trabalho que a gente tem fora do Brasil, aqui na Itália. E alguns alunos que treinaram comigo estão espalhados por aí, não necessariamente usando a bandeira do grupo, mas levando consigo o que a gente desenvolve lá no trabalho. Uma outra coisa peculiar à capoeira de Pernambuco e do Recife é a ligação, como é também em outros lugares, isso é muito natural, da capoeira com as manifestações que são outras locais. Então, no caso de Pernambuco, principalmente o frevo, né? Porque esses bravos e valentões, na época do carnaval, também desenvolveram uma dança a partir da capoeira, que com o tempo passou a se chamar o Passo do Frevo. Então o Passo do Frevo nasce dos capoeiras do Recife antigo. Então aquelas manobras corporais eram as manobras tiradas daquela destreza da capoeira. E aí essa ligação a gente faz questão de manter. Então no nosso trabalho sempre tem alguma coisa com frevo, nas festas de batizado, alguns espetáculos que a gente fez utilizando a capoeira, o frevo está sempre presente, e também as outras manifestações. Então o frevo, o coco, o maracatu, quer dizer, a música pernambucana, os ritmos locais, eles estão sempre nas nossas festas, nos nossos encontros, nos momentos de descontração. A gente está sempre no forró, quer dizer, todas essas coisas próprias da cultura pernambucana está sempre entrelaçada com o que a gente faz com a capoeira. E para a gente finalizar esse bate-papo, falar um pouco de um projeto que a gente tem desde que eu fui para o espaço onde hoje é a sede do centro, que é um bairro na Zona Sul chamado Pina, e dentro desse bairro tem uma comunidade mais pobre, que é o Bode, a favela do Bode, ou a comunidade do Bode. E quando a gente chegou lá para dar aula, a gente se deparou com essa comunidade. Na verdade, nosso espaço está praticamente dentro da comunidade, e a gente tinha que encontrar uma maneira de incluir a comunidade dentro do trabalho, porque na verdade a capoeira vem exatamente desse perfil do povo do Brasil, né? As pessoas mais pobres, os descendentes de negros principalmente, que hoje se encontram na maioria nessas comunidades de favela e tudo mais. E aí a gente procurou fazer isso através de um projeto para as crianças da comunidade, que a gente chama de caxinguelês. E aí, mais uma vez, a ligação com a cultura da capoeira pernambucana, porque caxinguelês era o nome dado às crianças que nessa época dos bravos e valentões iam à frente das bandas de frevo, provocando brigas. Então os maiores mandavam lá eles de alguma maneira provocar confusões, e eram sempre meninos muito espertos, muito vivos, muito ágeis. E o caxinguelês é aquele esquilozinho que tem essa característica de agilidade e esperteza, e aí era chamado essas crianças de caxinguelês. Então a gente acredita, a gente fez uma ligação entre os caxinguelês do passado com essas crianças que a gente também quer que sejam abre-alas, mas que provoquem, não brigas, mas provoquem mudanças de situação, né? Na parte da educação, na questão do convívio social. Então eles são abre-alas, vamos dizer assim, do futuro que a gente pretende para as crianças do Brasil. E aí dentro desse trabalho a gente faz a continuidade da capoeira, né? A gente aposta, vamos dizer assim, todas as nossas fichas, porque a gente pega a criança aos 6 anos, e a ideia é que ela fique dentro do projeto, nessa estrutura que a gente criou para o projeto especificamente, por pelo menos 11, 12 anos. Então ela vai dos 6, 7 até os 18. E aí eles vão ter a oportunidade de vivenciar não somente a capoeira, mas toda essa coisa da cultura pernambucana. Então é um projeto que tem atividades diárias. Então a gente faz um contraturno com a escola. Então num período eles estão na escola, no outro período eles estão lá na academia aprendendo capoeira, leitura escrita e música. São as 3 coisas fixas, né? E dentro dessas 3 coisas fixas a gente vai entrelaçando outras coisas, como danças populares, alguma coisa com desenho. Tem um rapaz que é tatuador, que tem uma loja embaixo,
e aí está treinando capoeira, ofereceu a ensinar as crianças a desenhar. Às vezes tem um estrangeiro que está lá, ensina inglês, então vai assim. Então tem fixo esses três: música, leitura, escrita e capoeira, e a gente vai complementando com o que a gente vai podendo na medida do possível.